Bem-vindo ao Foundations for Figma, nosso curso detalhado de Figma para iniciantes. Hoje, vamos aprender como usar de maneira prática quadros, restrições e auto-layout em seus designs, junto com toneladas de dicas, truques e atalhos. Meu nome é Ansh Mehra e eu ensino Design e IA para os alunos. Esta é a segunda aula da nossa série de Days. Então, sem perder mais tempo, vamos começar. Tudo bem, bem-vindo à aula 2. Super animado para discutir esta parte porque no episódio número 1 nós cobrimos o básico, então entendemos exatamente o que é o Figma e como ele é útil em comparação com outras ferramentas. Mas na aula número 2 vamos nos aprofundar nos aspectos práticos de por que o Figma é tão poderoso especificamente para o design de interface do usuário. Então, se você está aqui pela primeira vez, pessoal, este é um curso gratuito sobre aprendizado de Figma. E nós carregamos muitos vídeos mais aprofundados em nossa mais recente plataforma de aprendizado chamada Learn UI UX. Agora nós vamos cobrir muitas coisas, mas hoje nós vamos nos ater apenas a quadros e layout automático. Você verá em qualquer lugar que eu estou passando o mouse, você sempre verá este ícone ampliado. E então, se você quiser ver as teclas que eu pressionei, você as verá no canto superior direito aqui. Então, você sempre verá quais atalhos estou usando. Então, o vídeo de hoje é dividido em 3 módulos. No módulo número 1, nós vamos entender a diferença entre grupos e quadros, e entender por que os quadros são tão poderosos por causa deste conceito chamado restrições, que nós tínhamos tocado brevemente no episódio 1, mas eu quero entrar nos aspectos mais profundos, de como as restrições são realmente úteis. No módulo 2, nós vamos aprender layout automático e ter uma experiência prática de como o layout automático é útil. E muitos plugins que eu uso regularmente, e então no módulo 3 nós faremos implementação prática e veremos exemplos práticos. Então vamos começar com o módulo número 1 para entender exatamente qual é a diferença entre grupos e quadros. Agora, você obviamente teria visto que quando eu seleciono algo que está dentro de um quadro, digamos que eu pegue essa coisa aqui, se eu cruzar isso, ou digamos que eu pegue esse layout automático aqui, você encontrará o painel de restrições que se parece com isso. Ok, e no nosso último vídeo, eu disse para você simplesmente ignorar completamente a forma aqui e entender que temos restrições horizontais e verticais. Agora a questão é, quando usamos horizontal e quando usamos vertical? E se você já conhece os fundamentos, eu recomendaria que você fosse diretamente para o módulo 2, onde fazemos o layout automático. Mas vamos entender as restrições horizontais. Então, pessoal, as restrições horizontais definem como uma camada se comporta se estiver dentro de um quadro e se eu esticar o quadro ao longo do eixo X. Por exemplo, se eu pressionar F e criar um quadro assim, e então criar um retângulo assim e mantê-lo no centro, vamos tornar isso vermelho. Se eu mantiver dessa maneira e selecionar essa coisa bem aqui, se minha restrição horizontal for o centro, se eu esticar o quadro no eixo X, ele sempre ficará no centro. Agora, se eu pegar isso novamente e ir de centro para apenas dizer esquerda, então essa parte, o lado esquerdo do meu retângulo vermelho, será vinculado à parte esquerda do meu quadro. Se eu esticar o lado esquerdo, ele acompanha a parede esquerda. Mas ao contrário, se eu esticar a parede direita, nada. Da mesma forma, se eu mover a restrição horizontal da esquerda para a direita, agora a parede direita desta forma vermelha vai seguir a parede direita do meu quadro. Então, agora desta vez, o oposto completo está acontecendo, ou o que estava acontecendo antes, agora, e se eu mantiver isso no centro e quiser que isso se estique em todos os lados, esquerda e direita. Dessa forma, eu selecionarei esquerda e direita. E agora, não importa em que direção eu estique, seja eu esticando do lado direito ou do lado esquerdo, ele apenas segue à direita. Então esses são bem simples, certo? Esquerda mantém a posição das camadas em relação ao lado esquerdo, e então direita e esquerda para direita e centro. É a escala que confunde muitas pessoas. As pessoas persistem em questionar, Ansh, qual a diferença entre escala e esquerda e direita? Então vou explicar duas coisas aqui. Ok, vou fazer uma duplicata disso, pegue essa coisa aqui, mantenha a restrição horizontal à esquerda, e direita, pegue este e faça o escalar. Agora vou usar um novo recurso do Figma que ainda não cobrimos, e é chamado de componentes e é muito fácil de entender. Teremos uma palestra separada sobre como usamos componentes. Mas apenas suponha agora que se eu pegar essa coisa e renomear isso como L e R, e vou pegar essa coisa e chamar isso de escala. Ok, agora posso selecionar isso, clicar neste ícone de diamante e criar um componente. Então você vê este ícone de diamante bem aqui, né? Isso significa que todo este quadro era essencialmente uma camada normal.
mas agora se tornou um componente. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar, não se preocupe. Mas deixe-me criar um componente da escala também. Agora, se eu segurar este componente e pressionar a tecla Option ou a tecla Alt, posso fazer uma cópia dele. Mas isso não é uma cópia comum, isso é chamado de instância dentro do Figma. Agora deve estar pensando, Ansh. Está usando palavras difíceis uma após a outra. Pode explicar o significado delas? Então, pessoal, a questão é que no meu painel de camadas você vai perceber que pode ver o ícone de diamante bem aqui. É chamado de LNR e no topo você tem um ícone de diamante vazado que também é chamado de LNR, mas o ícone é diferente. Esta é a minha instância aqui. Se eu for fazer uma alteração no meu componente, em vez de vermelho, se eu o tornar azul. Todas as minhas alterações feitas dentro do componente são refletidas na minha instância. Então, basicamente, não importa quantas instâncias eu faça, vamos dizer que eu faça instâncias ilimitadas. Ok, qualquer alteração que eu faça aqui será refletida nas instâncias. Então, o componente é como um pai e as instâncias são filhos. E qualquer alteração que você faça no componente, você pode realmente refletir todas elas em suas instâncias. Agora, é claro, vamos aprofundar nas próximas aulas sobre o que você pode fazer, mas por enquanto, vamos apenas supor que todas as suas instâncias sigam cegamente seus componentes. Agora, por que eu faria isso? Apenas para mostrar este único exemplo de que no meu componente eu vou manter a largura assim, mas na minha instância eu vou esticá-la desta maneira. Ok, então eu vou pegar este aqui e perceba agora o meu vermelho. A restrição horizontal está na escala. E eu vou pegar essa largura e escalar novamente. Agora vamos escalar ainda mais para ver a diferença significativa. Agora você consegue ver a diferença entre o que aconteceu quando eu havia escolhido esquerda e direita e quando eu havia escolhido escala. Então, isso também é tecnicamente uma escala. Se selecionar isso, verá que é uma escala. Não posso alterar nenhuma restrição. Então, descobri que em uma instância, você não pode mudar nenhuma restrição. Você só pode fazer essas declarações no componente. Mas você pode ver que algo muito diferente está acontecendo. Agora vamos ler a definição de escala escrita pela ajuda do Figma. Disse que a escala definirá o tamanho e a posição da camada como uma porcentagem da dimensão do quadro. Em seguida, manterá essas proporções ao redimensioná-las. Muito complicado. Vamos ler o exemplo. A largura do quadro é de 100 pixels. E se a largura da camada for de 70 pixels, significa que a largura da camada ocupa 70% do quadro π, correto? Agora, se eu redimensionar o quadro para 200 pixels, o Figma redimensionará a camada para a largura de 140 pixels, que é 70% do quadro π. Neste caso aqui, ele não se importa com as porcentagens. Está absolutamente definido que há uma distância exata do meu lado esquerdo. Há essa distância exata do meu lado direito. E então ele apenas mantém isso quando eu escolho da esquerda para a direita. Mas em termos de escala, essa distância é variada. Vamos supor que minha largura é x, certo? E eu vou de x para talvez 2x. Então isso é uma mudança completa de 100%, certo? Dobrou. Então minha coisa do meio, essa forma aqui, não se importará com qual é a distância à esquerda e à direita. Só se importará se eu estou dentro. Vamos dizer que a largura do meu recipiente interno é ido, isso também dobrará. Por quê? Porque está pensando em termos de porcentagens. E, uma vez que você use isso em suas aplicações práticas do dia a dia, entenderá como isso está funcionando. Então, uma vez que temos a restrição horizontal, obviamente agora teremos restrições verticais também, e os princípios permanecem os mesmos, certo? Então, neste caso, se eu fosse criar um quadro mais alto, e vamos dizer que eu crie um botão vermelho aqui, e tínhamos dado o exemplo de um botão FAB, certo? FAB, que é o botão de ação flutuante, e vamos dizer que eu tenho uma barra de navegação no topo, certo? E deixe-me tornar isso verde, a propósito. No Figma você tem as fontes do Google por padrão e também tem as cores Xonzi por padrão. Então se você digitar o nome da cor, há uma certa lista de cores Xonzi se você colocar isso, então você não precisa especificar o código hexadecimal. Vou criar este componente novamente, criar uma instância, e então se eu esticá-lo por padrão, nada acontece, certo? Mas se eu pegar essa coisa aqui e escolher a restrição vertical para ser inferior, agora isso meio que segue, mas agora você pode ver que não está seguindo na restrição horizontal. Então vou pegar este, torná-lo esquerdo e direito, pegar este e torná-lo direito, não esquerdo e direito. Imagine se eu tivesse transformado isso em esquerdo e direito. Teria esticado, mas eu não quero isso. Eu quero que isso seja fixado no lado direito. Então a questão é,
Porque você precisa de quadros em primeiro lugar. Você se lembra que eu disse que você também pode criar um grupo. Então vamos dizer que eu crio um retângulo, então eu tenho um quadro aqui. E em vez de um quadro, vamos criar um retângulo, certo? E deixe-os ter a mesma cor. Agora vou criar uma coisa circular aqui. Vou criar uma coisa circular aqui. Agora, se eu selecionar ambos e fazer Command G, eles estão em um grupo. Mas se eu selecionar qualquer filho dentro de um grupo, você perceberá que você não tem opção de adicionar restrições. É apenas dentro de um quadro que você verá esta coluna, e é por isso que os quadros são extremamente poderosos, simplesmente porque eles têm restrições dentro deles. Então, apenas como um exemplo aqui, temos a tela do iOS, esta é a tela de configurações, e no painel de camadas você pode ver que esta é um quadro. Esta caixa de seleção diz que este é um quadro, e do lado direito você tem a mesma coisa. Mas este quadrado pontilhado, isso diz que temos um grupo, então do lado direito temos o grupo. Deixe-me escrever o grupo aqui. Essa é uma péssima letra G, mas sim, grupo, e este é o meu quadro. Agora, é claro, você tem restrições prontas, certo? Se eu fosse pegar essas coisas e vamos dizer que eu as esticasse, certo? Vou pegar essa coisa toda e esticá-la. Então você perceberia que as restrições estão seguindo isso muito bem. É absolutamente responsivo, mas se eu fosse esticar este grupo, você perceberia que algumas coisas estão se bagunçando, é claro, está seguindo até certo ponto, porque as coisas que estão dentro do quadro estão funcionando muito bem também. Porque se eu fosse entrar neste grupo, você perceberia que todos são layouts automáticos, certo? Agora, o que é layout automático? Layout automático é apenas o nível 2 dos quadros. Mas na maioria dos casos, quando você estica algo em um grupo, as coisas não respondem porque os filhos dentro de um grupo estão desinformados. Como eles não têm absolutamente nenhuma atenção sobre o que meu pai está fazendo em termos de formas e estruturação. Além disso, nos quadros, você tem essa coisa chamada de conteúdo de clipe. Enquanto no grupo você não tem um conceito de conteúdo de clipe. Então um grupo mostrará tudo o que está dentro de um grupo, em comparação com um quadro onde você pode esconder coisas. Agora, um atalho muito legal é que se você segurar a tecla Command e então fazer algumas mudanças em seus quadros, você perceberá que os filhos não seguem mais a regra de restrição. Então é assim que você contorna as restrições. Então, basicamente, se isso fosse um grupo, se eu não tivesse restrições dentro dos meus filhos, é assim que teria respondido sem quaisquer restrições, o que é terrível, certo? Agora, o que você pode fazer é que você pode literalmente ir à comunidade do Figma e procurar por Joey Banks, e de Joey Banks eu consegui este arquivo, certo? Então, ele criou esses sistemas iOS e você pode realmente experimentar essas coisas para ver quais restrições eles definiram. Porque a melhor maneira de aprender restrições é vendo arquivos de design que estão bem preparados, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu pegue esta única instância. Se eu fosse selecionar essa coisa bem aqui, e você pode ver que isso é um diamante vazio, o que significa que isso é uma instância. Eu posso realmente desanexar isso selecionando Option Command B. Uma vez que eu faça isso, você perceberá que essas são 3 linhas aleatórias e isso é basicamente um layout automático. E não se preocupe, você aprenderá o layout automático, mas vamos supor que o layout automático é o nível 2 dos quadros. Obviamente, posso selecionar este sinal de menos e converter isso em um quadro normal, então agora você pode ver este botão de quadro bem aqui. Isso basicamente se tornou um quadro, e você pode alternar entre quadros e grupos muito facilmente. Daqui também, agora, se eu esticar isso, você perceberá que nada está acontecendo. Você pode perceber que os elementos estão inativos atualmente. Suponho que estejam obedecendo às restrições à esquerda. Se eu mover para os lados, não acontece nada. Ok, agora a parte divertida é que eu posso selecionar qualquer uma dessas coisas. Vamos dizer que eu pegue este conteúdo aqui. Ok, e vamos criar um novo quadro novamente, porque acho que será mais fácil para você. Eu vou pegar este modo avião. Ok. Vou selecionar este ícone aqui, para que minha largura seja uniforme, pegar essa coisa aqui, juntar essas duas, alinhá-las e mantê-las aqui, e vamos apenas mantê-las presas no lado esquerdo. Então você tem um interruptor e vou mantê-lo aqui. Agora vou apagar essa referência e apenas manter este quadro aqui, ok? E vou fazer um componente disso. Agora vou fazer uma duplicata disso, apenas para ver se as restrições estão funcionando ou não. Então, não há restrições aqui. Ok, se eu pegar este interruptor e fazer isso da esquerda para a direita no eixo horizontal, veja, agora está funcionando bem. Agora, se eu esticar isso verticalmente, talvez eu queira que eles estejam no centro. Então posso pegar todos eles, ir para minhas restrições verticais e ir para o centro.
Ok, então desta forma eu sei que não importa em que direção você me estique, sempre e sempre funcionará. Ok, agora isso é um único nível de restrição. Você tinha um quadro e então você apenas colocou filhos dentro disso e então você sabe, meio que seguindo suas regras, mas você também pode ter restrições aninhadas. Agora, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu crie uma barra de navegação. Ok, vou criar um protótipo muito, muito ruim, mas isso é apenas para provar um ponto e deixe-me pegar essa coisa aqui. Deixe-me fazer isso como um verde claro. Vamos apenas ter alguma área de borda. Caso contrário, parece muito, muito ruim. E vamos supor que você tenha três coisas aqui que parecem assim. Ok. E então você tem alguns ícones no centro. Vamos supor que seja como uma replicação do que a barra de navegação do Figma está fazendo. Ok. Então, o que eu te ensinei agora é que você pode pegar essas coisas, vamos arrumá-las e você pode fazê-las à esquerda. Essas duas podem permanecer no centro e essas podem permanecer no lado direito. Então, se eu fizer um componente, você tem essas coisas aqui e então elas estão funcionando muito bem. Ok, agora esta barra de navegação virá dentro de uma tela, certo? Então, se eu pressionar F e selecionar, digamos, MacBook Air, esta barra de navegação essencialmente vem bem aqui, certo? E então você pode meio que juntá-los. E então o que eu posso fazer é pegar o fundo deste quadro e torná-lo cinza. Ok. Agora esta barra de navegação é na verdade um filho do MacBook Air, quadro. Então eu tenho que definir restrições para esta barra de navegação também. Então agora, se eu fosse criar um componente deste MacBook Air, ok? E então dar uma instância disso assim, e se eu esticá-lo, você perceberia que ele não é responsivo de forma alguma. Por quê? Porque no meu componente, se eu fosse selecionar minha barra de navegação, eu não adicionei nenhuma restrição. Vou de novo para a esquerda e direita e percebo. Agora está funcionando, então essencialmente vejo o que ocorre. Eu defini restrições até o nível atômico dentro da barra de navegação. Então, uma vez que comecei a usar essa barra de navegação em uma tela maior, tive que adicionar restrições à própria barra de navegação. Então, existem dois níveis de restrições. Um é neste nível que são restrições, que estão respeitando o quadro do MacBook Air. Mas então, mesmo dentro do componente, mesmo dentro da barra de navegação, você tem restrições nesses pequenos objetos. Isso é chamado de enquadramento aninhado, e dentro do enquadramento aninhado você tem restrições aninhadas, ou seja, você pode continuar adicionando quadros um no outro, e então você pode continuar adicionando restrições sem muito problema. Agora eu tenho alguns exemplos bem aqui apenas para mostrar como as pessoas usam quadros corretamente. Então as pessoas usam isso em seus campos de entrada. Elas usam isso no valor das configurações. E esses são todos exemplos como os do iOS. Mas há uma coisa muito, muito importante que você precisa cuidar. Se eu duplicar este ícone de alerta aqui, você verá novamente a palavra Auto Layout. E eu vou te dizer por que você está vendo isso de novo. E de novo, deixe-me primeiro desanexá-lo, porque se eu não desanexá-lo, não posso fazer nenhuma alteração física na instância. Então, se você tiver que fazer alguma alteração física nas instâncias, você tem que desanexá-las. Então, uma vez que eu desanexei, deixe-me apenas me livrar do auto layout, porque ainda não cobrimos isso. Vou deletar todos os auto layouts. E eu vou te dizer o problema. Então, vamos dizer que isso é um erro de uma única linha. Você gostaria que este componente funcionasse desta maneira? Ou, tecnicamente, se o alerta é muito, muito pequeno, se isso é uma coisa de uma única linha, você quer que a altura encolha, certo? Então, o que aprendemos em frames e restrições é que os filhos se adaptam quando o pai muda, correto? Usando o auto layout, o pai muda se os filhos mudam. Vou explicar novamente no meu exemplo de frames. Eu disse que se eu estou movendo o pai, então os filhos internos estão se transformando, mas neste caso aqui, eu não estou mudando o limite externo, eu estou realmente adicionando mais frases, e porque os filhos estão se modificando, porque os filhos estão se expandindo, o recipiente pai, que é a caixa de alerta, está tentando acomodar todas essas mudanças internas. Essa acomodação de elementos internos não é possível com restrições, porque as restrições são, na verdade, propriedades dos filhos. Certo, o filho sabe que, ok, eu tenho que estar à esquerda, eu tenho que estar à direita, mas não há restrição para o recipiente pai. Então, como você educa o recipiente pai, como você diz ao pai, que é assim que você precisa se expandir se seus filhos se expandirem.
E é aí que vamos aprender o auto layout. Então esses são alguns exemplos. A propósito, nós carregamos todos esses arquivos Figma na comunidade Figma também para todos os episódios. Você terá todos os links na descrição. Então você obviamente pode experimentar esses. Certo, mas antes de entrarmos no auto layout, quero apresentar a você o conceito de design responsivo versus design adaptativo. Porque entender essa diferença-chave é muito crucial antes de começar a usar o auto layout e os quadros. Então, pessoal, design responsivo é uma palavra que é muito comumente usada, certo? E para tornar isso mais prático, vamos abrir meu site. Então, pessoal, este é o meu site aqui e vamos ver como este site responde à medida que eu o encolho da esquerda para a direita. Ok, então estou diminuindo todo o espaço de trabalho. E nada aconteceu ainda, mas assim que eu atingir o limite. Você consegue ver como as divs estão meio que se movendo e diminuindo de tamanho. Você consegue ver o que está acontecendo? Então a questão é que, se eu fosse levar isso a um nível muito granular, vamos dizer que eu diminua completamente para este nível, você perceberia que todos os elementos estão se rearranjando para se acomodarem no espaço limitado que eles têm. Então, essencialmente, o texto, o conteúdo, é tudo o mesmo. Não é como se algumas coisas tivessem ido embora, mas está apenas fazendo espaço para que todas essas coisas sejam visíveis. Ok, se eu fosse para dizer aprender UI UX Incerto, que é nosso site gratuito para aprender design de UX, se eu fosse encolher isso, você perceberia que toda a interface do usuário mudou e alguns elementos realmente desapareceram. Então, se eu trouxesse isso de volta para um comprimento de desktop, você verá todos esses ícones de reprodução. Mas uma vez que eu encolho além de um limite específico, os ícones da interface do usuário desaparecerão. Isso não é apenas design responsivo, isso é chamado de design adaptativo. Agora vamos voltar para nossos slides. No design responsivo, essas são as capturas de tela que eu mantive para o meu próprio site, então neste caso você perceberá que está essencialmente carregando o mesmo site em todos os dispositivos, seja você abrindo no meu telefone ou no desktop, e está meio que redimensionando de acordo com a viewport, então o número de elementos da interface do usuário são os mesmos se eu fosse contar, sabe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos na web, 6 elementos no celular, mas é só que no celular pode ser de um tamanho diferente. Agora, se você fizer uma alteração no aplicativo de desktop, ela será refletida no aplicativo móvel também, porque eles são essencialmente o mesmo componente. O mesmo componente está apenas sendo redimensionado, reenquadrado ou reposicionado, mas o fato é que, em algum momento, quando você tem produtos complicados, você não pode ter tudo que é visível na web aparecendo no celular e vice-versa. Porque o celular tem uma tela pequena, você realmente não tem coisas suficientes para preencher em uma tela de desktop. Imagine se você pegasse seu aplicativo do Instagram e o visse no seu desktop e não adicionasse nada, você teria muito espaço vazio no seu desktop. Então você acabaria desperdiçando muito espaço valioso simplesmente porque você não sabe como preencher o espaço. Então, a questão é que quando falamos sobre produtos reais, não sobre páginas de destino, mas quando falamos sobre produtos reais precisam ter um design adaptativo. Agora, quando se trata de design responsivo, é claro que você não pode ter todos os elementos em um design menor, e demora mais para carregar porque todos os componentes são esperados estar lá, seja para desktop ou para celular, mas tecnicamente quando olhamos para o design adaptativo. Então, dentro do design adaptativo, eu tirei um screenshot do meu Twitter. Então, esta é a minha versão web do Twitter, este é o twitter.com no Google Chrome do meu celular, e este é o aplicativo do Twitter. Agora, todos eles são muito diferentes, este está aberto no meu desktop usando o Google Chrome, e você pode obviamente ver que há muitas coisas extras, ok? Você tem esta coluna aqui, você tem a coluna do meio, você pode gostar o que está acontecendo, tantas coisas, mas quando eu vou para o meu Google Chrome no meu celular, muitas coisas mudam. Eles cortaram toda a desordem e só mantiveram a parte do meio. E eles meio que reduziram o tamanho da fonte, reduziram os botões. Muitas coisas mudaram. Este é o exemplo de adaptativo. E não apenas responsivo, agora quando passamos do aplicativo móvel Chrome para o aplicativo nativo real. Então você tem mais recursos agora. Por quê? Porque quando você usa algo no seu Google Chrome no seu celular, há uma suposição de que você tem internet lenta e precisa carregar tudo, certo? Você tem que literalmente baixar cada coisa toda vez que abre o aplicativo. Mas aqui no meu aplicativo nativo, eu já baixei o Twitter. O que significa que eu já tenho pelo menos
70 a 80 MB da interface do usuário do Twitter incorporada no meu aplicativo. Quando isso acontece, eu posso ter muito mais flexibilidade. Eu posso ter muito código porque agora meu celular não precisa baixar todo esse código de novo e de novo. Então, quando falamos sobre design adaptativo, o princípio básico é que você pode se dar ao luxo de perder alguns recursos no celular, e a maioria das páginas de destino adere ao design responsivo, mas quando se trata de produtos reais, eles também seguem o design adaptativo e, obviamente, isso carrega mais rápido porque só baixa o que é necessário. Imagine se seus dados móveis tivessem que baixar todas essas informações extras, obviamente consumiria mais dados, mas também levaria muito mais tempo, então você precisa entender a diferença entre um aplicativo web para desktop e um aplicativo web para celular. Então, um aplicativo web para desktop é muito diferente. É algo que você abre no Google Chrome em comparação com um aplicativo como Figma ou Photoshop. Ou Adobe After Effects. Você tem que baixar esses aplicativos e instalá-los. Esses são seus aplicativos nativos para desktop. Então você tem nativo para desktop, você tem web para desktop. Então, em termos de celular, você também tem um aplicativo web que abre no seu Google Chrome ou no seu Safari. E também tem os apps móveis nativos que baixa. Ao construir seu sistema de design, deve declarar esses componentes separadamente. Então, uma biblioteca de componentes para aplicativo web de desktop é diferente para aplicativo web móvel. É completamente diferente, as pessoas têm essa suposição de que eu posso simplesmente, meio que adicionar restrições, e eu terei uma biblioteca que satisfaz todos os produtos. Não funciona assim porque, mesmo dentro do Twitter, meu desktop pode ser tão largo ou até mesmo tão estreito. Então, claro, você precisa de responsividade dentro de um aplicativo web específico também. Mas uma vez que você vai de um dispositivo para outro dispositivo, então é sobre adaptabilidade. Então, para concluir, quando você está fazendo componentes para, digamos, seu aplicativo Chrome que abre no seu Google Chrome, no desktop, todos os componentes precisam ter restrições, pois agora está em um aplicativo específico. Mas se você está dizendo que, ei, agora eu também estou criando uma versão que abre no meu celular, então a responsividade ou restrições sozinhas não funcionarão. Você precisa criar componentes diferentes completamente, e como você faz isso, há um conceito diferente chamado variantes. Então você tem uma variante para web, uma variante para celular, e nós vamos abordar isso nas próximas aulas. Mas eu estou apenas tentando estabelecer a base sobre quais técnicas você precisa usar dentro do Figma. As restrições atendem às suas necessidades de responsividade, mas no design adaptativo é preciso entender sobre variantes e componentes, que serão aprendidos eventualmente. Portanto, sobre interface de usuário responsiva versus adaptativa. Dentro de um intervalo de dispositivo, digamos passando de um laptop antigo para um laptop grande, para um MacBook Pro, a responsividade irá ajudá-lo. Então, as restrições irão se esticar, mas quando você muda de um dispositivo, é você aprendendo como torná-lo adaptativo. Agora, apenas seus quadros sozinhos sempre ajudarão você com sua responsividade, mas os componentes ajudam você com sua adaptabilidade. Agora, existem 3 artigos muito importantes que eu quero que vocês leiam, porque eu, pessoalmente, acredito que se alguém já explicou essas coisas de uma maneira incrível, então vocês não precisam de mim para explicá-las. Então, estes são os 3 artigos que vocês terão que ler. O primeiro é no Medium, e eu acho que este é um artigo pago do Medium. Então vocês podem ter que comprar, ou às vezes o Medium oferece artigos gratuitos. Há um artigo gratuito no designsystems.com chamado Space Grids and Layouts, por Ilya Dao, e outro no Medium, chamado Tudo o que você precisa saber como designer de UI sobre espaçamento e grades de layout. Agora, eu não estou cobrindo grades de layout, especificamente porque eu aprendi tudo desses artigos. E é muito difícil de cobrir tudo em 10 palestras. Então, eu me certifiquei de que você sabe que eu posso, obviamente, te guiar para recursos que podem preencher as lacunas para você. Agora, finalmente, chegamos ao módulo 2, onde entendemos os fundamentos do auto-layout. Agora vamos entender exatamente o que é auto-layout. Ok, para entender o caso de uso, suponha que quero criar um botão. Como faria isso? Provavelmente fazendo um quadro. Ok, e vamos fazer isso em azul e adicionar um botão que diz clique em mim. Ok, agora eu posso, é claro, estreitar a largura aqui, fazer essas bordas arredondadas e você tem seu botão aqui. Vamos transformar isso em um componente. Agora, você obviamente saberia que, se eu estou fazendo um botão, é claro que o botão pode parecer diferente, mas você sempre pode usá-lo para diferentes propósitos, certo? Você pode usá-lo para clique em mim, você pode usá-lo para excluir, você também pode usá-lo para comprar agora. E se você tiver algo que seja muito mais verboso,
Você provavelmente pode dizer algo como criar uma conta. Agora, a restrição com componentes e instâncias. É que eu não posso mudar muitas dessas coisas automaticamente, certo? Então eu provavelmente teria que ir a cada instância. E então, de certa forma, você sabe alterar essas larguras uma a uma para mostrar que criar uma conta. É que eu provavelmente teria que estender a largura, sim. Claro que minhas restrições não estão lá, então eu provavelmente deveria centralizar isso. Mas mesmo assim, você sabe, as coisas não estão funcionando bem, e eu provavelmente teria que estender a largura repetidamente. Da mesma forma, se voltarmos ao nosso exemplo de alerta aqui, eu literalmente teria que reduzir a largura manualmente para cada instância assim. Então eu quero que meu pai entenda que as crianças dentro precisam de mais espaço. É aqui que o layout automático entra em cena. Agora eu vou fazer uma duplicata disso. Vamos tornar isso vermelho aqui. Deixe-me desanexar isso. Deixe-me pegar este quadro e pressionar Shift. Ah, ok. Assim que eu fizer isso, você teria notado que houve alguma mudança que aconteceu bem aqui. Agora esta é a janela de layout automático. Agora deixe-me explicar o que aconteceu. Agora, como eu sei que isso é um layout automático, porque no meu painel de camadas eu posso ver essas três linhas, ok, vou transformar isso em um componente e desta vez fazer instâncias novamente. Agora veja o que acontece. Ele está realmente seguindo a largura do meu texto. Então, se eu digo criar uma conta, eu posso digitar o quanto eu quiser e ele irá acomodar de acordo com todo o conteúdo que está dentro do meu layout automático inteiro. Então ele meio que sabe que todo o conteúdo dentro de mim precisa de mais espaço. Então eu tenho que fazer mais espaço para isso, certo? Agora, se eu fosse ir aqui e vamos colocar um ícone bem aqui, se eu fosse escalar isso, você pode ver como os limites estão meio que se ajustando. Vamos tornar isso branco para que seja menos chocante para os olhos. Mas isso é extremamente útil, especialmente para botões. Agora vamos pegar um exemplo bem aqui. Isso é da biblioteca de interface de usuário open source Untitled UI, disponível na comunidade Figma. Se eu fosse copiar essa frase e colar isso de novo e de novo. Você consegue ver como a coisa toda está se acomodando? Isso não teria sido possível se eu estivesse usando quadros, porque os quadros não se importam com o que está acontecendo por dentro. Então vamos entender todas as opções que o Auto Layout nos dá. Ok, e vamos cobrir todos esses ícones um por um, vamos fazer isso super devagar. Ok, vou deletar isso e vou pegar esse quadro bem aqui. Ok. Agora você notaria que eu retirei minha instância, então não posso fazer nenhuma alteração no Auto Layout. Então, se eu realmente quiser fazer qualquer modificação a nível físico, terei que desanexá-lo. Então, acabei de desanexá-lo usando a opção Comando B. E, por exemplo, se eu estou clicando em qualquer atalho, se você não sabe o que eu estou clicando, você sempre verá aqui. Então, os dois primeiros ícones são para decidir o eixo em que você está criando seu Auto Layout. Então, agora eu tenho um ícone e um texto. Por padrão, ele criou um layout horizontal. Se eu selecionasse este ícone aqui, ele criaria um layout vertical. O que significa que, se eu duplicar essas coisas, todas essas coisas são empilhadas verticalmente. Por quê? Porque eu criei um auto layout vertical. Se eu selecionar isso, voltarei para um layout horizontal. Agora também há mais uma coisa chamada envolver. Agora, o que isso significa? Se eu selecionar em envolver, você perceberia que se eu duplicar, digamos que eu pegue a coisa toda, deixe-me duplicar, o comportamento é quase o mesmo. Ok, se eu selecionar isso aqui, o envolver está desmarcado. Ok, vamos clicar em envolver novamente e vamos tentar estender a largura, as coisas estão no centro. Então por que exatamente precisamos de envolver agora se eu diminuir a largura? Veja o que está acontecendo. As coisas estão basicamente se encaixando entre as restrições que estou definindo do lado de fora. Mas espere. O que acontece se clicarmos de volta nisso? Ele novamente se reduz a um layout horizontal. E porque eu tinha reduzido a largura, as coisas estão sendo cortadas. Ok, agora você deve estar pensando que isso é muito complicado. Eu pensei que simplesmente teríamos aquela longa sequência de clique em mim, clique em mim, clique em mim, quando você selecionou o layout horizontal, porque ele simplesmente cortou de repente. Acontece que quando você seleciona qualquer um desses três layouts, há mais uma configuração que você precisa ter cuidado e eles não estão neste painel de layout automático, eles estão realmente no canto superior direito aqui. Então você consegue ver isso? Isso é realmente para a minha largura. Vamos dizer que eu delete tudo isso. Ok.
e vamos fazer uma cópia disso novamente. Você consegue ver que essa largura agora se tornou algo que é chamado de abraço. Se eu clicar nesta seta para baixo, você terá duas opções. Uma é largura fixa. Uma é abraçar conteúdos. O que isso significa, abraçar conteúdo? Deixe-me explicar. Abraçar conteúdo significa que, à medida que eu duplico, ele garante que abrace todo o conteúdo e nada seja cortado. Mas se eu clicar em largura fixa, agora minha largura está fixa. Então, mesmo que eu duplique, nada acontecerá. Então você vai pensar, Ansh, por que exatamente precisamos de um layout automático fixo? Isso está essencialmente agindo como um quadro, certo? Se você realmente pensar sobre isso, sim, mas está agindo como um quadro em um eixo específico. Se eu literalmente convertesse isso em um layout automático vertical, você consegue ver como minha largura ainda está fixa, mas eu ainda tenho os outros superpoderes do meu layout automático no eixo vertical. Então, seguindo em frente, quando criamos componentes, você vai perceber por que isso é útil. Mas pense nisso, olhe para essa tela aqui. E isso é muito, muito semelhante a um feed do Twitter ou do Facebook. Todos esses componentes, você percebe o fato de que a largura precisa ser fixa. Se você está fazendo isso para o iPhone, essa largura não pode ser maior do que isso. Certo, não importa que texto você adicione, ele precisa ser fixo. Mas você ainda precisa dos superpoderes do auto layout de uma perspectiva de layout vertical. Então, se eu adicionar uma imagem alta, você quer que a altura se estenda, mas você não quer que a largura se estenda. Então, nesse caso, você sempre tem a opção de realmente fixar qualquer um desses eixos. Agora, se eu fixar minha altura e se eu fixar minha largura, então isso é essencialmente uma moldura. Então, literalmente não é útil para você de forma alguma. Então isso está literalmente agindo como uma moldura. Mas então qual é o benefício? Por que eu não posso simplesmente desanexar isso? E você sabe, simplesmente ter uma moldura. Com restrições porque há mais benefícios ao usar o layout automático e ainda não abordamos esses. Então vamos voltar aos nossos princípios básicos. Entendemos que existem 3 layouts, a vertical, a horizontal e então há o envoltório. E então, se eu fosse estender essa coisa aqui, você tem essa grade, ok. Por padrão, está no centro, mas se eu clicar em alinhar topo-centro, então o clique vai para o topo. Da mesma forma, você pode alinhá-lo em qualquer canto que desejar agora. A parte divertida é que você terá mais essa opção que diz espaço horizontal entre os itens. Agora diz espaço horizontal porque eu escolhi o layout horizontal, então se eu fosse aumentar esse espaço aqui, você consegue notar como há mais espaço no meio, mas deve estar se perguntando por que a largura do layout automático não está expandindo, porque eu selecionei fixo aqui. Se eu fosse aqui e clicasse em abraçar o conteúdo, e à medida que estendo minha largura, você perceberia que o container também mudará de tamanho. Agora, se eu selecionar um layout vertical, este ícone inteiro mudará para espaçamento vertical se eu tivesse vários cliques em mim, e se eu for ao meu quadro e mudar de uma altura vertical fixa para uma altura de conteúdo de abraço, agora posso ver tudo. E, à medida que escalo, você verá que está acomodando e também posso levá-lo a um nível onde posso transformá-lo em um espaçamento negativo também. E isso é muito, muito útil quando você está criando uma pilha de DPS. Vamos trazê-lo de volta a zero. Agora, há mais uma coisa que é chamada de preenchimento horizontal e preenchimento vertical. Agora vamos entender o que isso significa. Vamos pegar este botão novamente e vamos supor que eu não estou fazendo um botão, mas estou fazendo uma tag como uma pequena etiqueta, tipo de coisa. E o que é uma etiqueta? Se eu fosse mostrar um exemplo rápido aqui, este tempo limitado. Apenas isso não é um botão, isso é realmente uma etiqueta. Então, nesse caso, eu preciso de um preenchimento muito fino, certo? Eu preciso que seja responsivo, eu preciso que seja real. E você sabe acomodando, mas eu quero que seja fino. Então você pode realmente selecionar o preenchimento vertical e inferior em um único tiro. Então se eu fosse dizer fazer isso, 12 pixels, o preenchimento aqui é apenas 12 pixels. Então, como vejo esse preenchimento, posso segurar a tecla de opção e clicar em qualquer lugar nos limites e ele me dirá o espaçamento. Posso ir aqui e fazer isso também 12, mas agora você deve estar se perguntando, que Ansh, você está mudando o preenchimento esquerdo e direito juntos, o que queremos mudar o preenchimento individualmente. Então você clica neste botão aqui e você terá todos os preenchimentos individuais, um por um. Então você pode apenas mudar o preenchimento esquerdo, você pode apenas mudar o preenchimento inferior e você pode fazer essas coisas individualmente também, o que você quiser fazer igualmente em todos os 4 lados. Se você segurar a tecla de opção e apenas clicar neste ícone aqui,
Então você vê este ícone aqui, diz todo o preenchimento e agora está dizendo 12, 12, 68, 52, porque isso há uma lógica específica por trás deste número 12, 12, 68, 52. Basicamente significa que isso é 12 no topo à esquerda, isso é 12, isso é 68 e isso é 52. Então esses números são basicamente organizados de maneira horária, se eu pegar todos eles e simplesmente fazer isso, 12. Então todo o preenchimento se torna igual. Mas às vezes, porque você tem muita altura de linha, na maioria dos casos, você precisa adicionar preenchimento extra à esquerda para torná-lo visualmente igual. Então aqui eu fiz isso em 24. E meu preenchimento vertical e inferior é 12 pixels. Então você sabe, obviamente, se eu fosse pegar um exemplo rápido do sistema de design iOS, se eu for aqui e pegar este aqui, você perceberia que isso é uma caixa de correio e todos esses itens estão em um layout automático. Agora, porque eles precisam estar em um layout automático, se eu excluir qualquer um desses e-mails, eu quero o resto para simplesmente vir para o topo. Vamos dizer que eu excluo todos eles. Eu preciso que todos eles se empilhem entre si. Agora imagine se isso não fosse um layout automático. Vamos pegar essas threads e vamos excluir este layout automático. Se eu fosse excluir qualquer um desses, você veria espaço vazio. Na verdade, deixe-me excluir esses dois. Este é o tipo de comportamento que você terá. Então, neste caso aqui, eu idealmente gostaria que todos esses e-mails simplesmente voltassem para o topo, porque eles precisam estar em uma linha, mas porque não há layout automático, não há nada que o pai saiba, então eu posso pegar este tópico, e se eu fosse pressionar Shift novamente, ele se tornará novamente um layout automático, e então eu posso aumentar o espaçamento entre eles. Eu também posso torná-lo extremamente negativo também. Agora eu estarei colocando este arquivo Figma na minha comunidade também. Se você for para a comunidade Figma e procurar por Anchimera, você poderá acessar isso, mas eu recomendaria fortemente que você pratique, certo? Porque vamos dizer que esta bolha de mensagem, isso também é um layout automático, porque você pode estendê-la para qualquer altura que quiser. Mas veja isso, se eu fosse selecionar esta bolha de mensagem aqui, isso é um layout automático. Então há outro layout automático dentro dele. Então há outro layout automático para a bolha. E é aqui que entendemos todo o conceito de layouts automáticos aninhados, assim como fizemos. Restrições. Aqui, essas pessoas estão fazendo layouts automáticos aninhados. Agora você estaria dizendo que todo esse olá é uma letra tão pequena e nós verificamos o layout automático da bolha que diz abraçar conteúdos. Então por que isso não está abraçando o para olá? Para que serve esse espaço extra? Isso acontece quando você selecionou este ícone aqui, se eu fosse torná-lo como largura automática. Então minha largura de texto diminuiria e então a bolha, a fronteira inteira, se envolveria. Então, essas são pequenas coisas que você pode cuidar, certo? E se você fosse olhar, digamos, teclado, certo? Este é um exemplo muito importante. Um teclado é extremamente responsivo. Mas se eu fosse entrar no meu teclado, você perceberia que dentro dos meus botões, aqui estes são todos quadros, eles não transformaram isso em um layout automático. Agora por que isso? Porque ninguém jamais excluiria F, certo? Eles nunca jamais excluiriam F, eles sabem que este é um teclado QWERTY, e isso tem que estar em quadros. É por isso que eles não estão usando layout automático. Então você precisa ser muito inteligente em entender quando eu uso layout automático e quando eu uso quadro, e a lógica básica por trás disso é que se você sentir que o conteúdo interno mudará em largura ou em altura e eles mudarão regularmente, então você deve usar um layout automático. Mas se você sentir que vai haver alguma rigidez nisso, eles vão ser estáticos ou os elementos não vão mudar a si mesmos em termos de dimensões físicas ou em termos de número. Nesse caso, tem que ser um quadro muito básico. Então, antes de passarmos para o módulo 3, eu tenho 3 quadros na minha frente. Ok, então suponha que eu estou criando um site onde estou vendendo cursos, ok? E eu quero criar a versão móvel dele, versão de aplicativo dele e a versão desktop para ele. Ok? E deixe-me apenas mostrar como as restrições se parecem, ok? Agora, isso é tecnicamente um design incorreto. A propósito, porque se este fosse um aplicativo nativo, você obviamente teria uma barra inferior e se isso fosse aberto no Google Chrome. Então você teria uma barra superior, mas você sabe apenas para fins de discussão. Suponha que este é um aplicativo nativo, ok? E eu vou transformar isso em um componente e vou esticar isso, para que você possa ver como o aplicativo responde, ok? Então, um iPhone pode ser tão alto quanto isso, a largura pode se expandir, então você pode ver que todas essas coisas estão meio que funcionando juntas.
Agora, como eu consegui isso, vamos pegar todos esses elementos um por um, vamos revisar todas as restrições, ok? Essa coisa aqui, isso é uma caixa de informações, ok? Agora, esta caixa de informações em si também é um quadro, e dentro do quadro, todos os elementos dentro estão em layout automático agora. Por que eles estão em layout automático? Porque eu posso querer ter uma coisa de linha única ou uma coisa de linha dupla. Mas você pode notar que todas essas coisas não estão ficando responsivas. Por quê? Porque tecnicamente eu deveria ter pego este título, vamos excluir todas essas coisas, e então peguei este layout automático e isso. E então os juntei em layout automático também, para que se eu fosse duplicar, teria sido muito responsivo. Agora isso é enquadramento aninhado porque eu adicionei restrições a isso e então, em cima disso, toda esta caixa de informações tem sua própria restrição esquerda e direita, então tudo dentro dela está no centro, mas quando eu falo sobre caixa de informações, ela está à esquerda e à direita, então olhamos para o botão promo aqui agora, eu não quero necessariamente que o botão promo se estique para a esquerda e para a direita, então eu vou mantê-lo no centro, eu não quero nem mesmo a imagem do meio para ir, você sabe, escalar-se. Então eu provavelmente colocaria no centro também. Mas o que aconteceria se eu fosse transformar isso em escala? Isso ocorreria, entraria em conflito e escalonaria conforme a porcentagem. Porém, pretendo evitar isso e mantê-lo no centro. Então, o que eu fiz foi basicamente criar um retângulo no fundo, onde coloquei a mesma imagem do pôster, um gradiente, e então acho que tem mais uma camada em cima disso. Certo, então há uma camada de gradiente. Da parte inferior, e então você tem um screen. Isso é chamado de screen, como um cobertor escuro, mas com cerca de 50 a 60 de opacidade, e todo esse conjunto está à esquerda e direita. Então, conforme eu me afasto, você pode obviamente ver que isso funciona. Mas agora, obviamente, após uma largura específica, você teria que entrar no iPad, certo? Tipo, nenhum iPhone se parece com isso, então, nesse ponto, eu mudaria para o design adaptativo e veria o que está acontecendo. Bem aqui, veja isso, isso é muito importante. Por que isso aconteceu? Porque minhas restrições aninhadas estão bagunçadas. Então, vamos ver o que está acontecendo bem aqui. Se eu fosse para a minha conexão celular e essas coisas bem aqui, você perceberia que desescala, ok? Agora não posso fazer nenhuma alteração nisso, porque isso é uma instância. Então, deixe-me desanexá-lo, ok? Eu vou para a conexão celular. Selecione todos esses... Ok, primeiro de tudo, torne-os normais. É assim que eles pareceriam normalmente. E veja o que está acontecendo aqui. Observe o comportamento porque eles estão em escala. Então eles sentem que se a largura do meu celular está aumentando, então eu também preciso de certa forma expandir em largura. Então eu provavelmente deveria fazer isso certo. Porque eles não precisam escalar. Eles só precisam ficar do lado direito, eu vou pegar isso novamente e colocar isso à esquerda, e agora eles estão funcionando perfeitamente, certo? Então, é assim que o comportamento funcionaria agora, pessoal. A coisa importante a notar é que entre o iPad, você tem responsividade, mas uma vez que eu passo do telefone para o iPad, será um conjunto separado de componentes. Então, mesmo neste caso, você tem a imagem que é da esquerda para a direita. E de cima para baixo, por quê? Para que, à medida que eu expanda, ela meio que siga em volta, certo? E então, você tem todas essas coisas que estão do lado direito, porque eu quero que elas estejam ligadas ao lado direito. Então a imagem também é da esquerda para a direita. Isso também é imagem, certo? É por isso que você sabe que essa distância meio que permanece a mesma, e então você tem seu desktop. Os elementos continuam iguais, mas pode haver uma quebra. Então, talvez adicionaremos outro ponto de interrupção, também chamado de ponto de interrupção, onde você diz que sabe, talvez eu não queira o mesmo design, talvez em algum momento ele deveria ser apenas diferente. Então sim, eu só quero rapidamente. O passar por como as restrições teriam sido adicionadas para todas essas três telas. Algumas coisas importantes a notar já cobrimos que você precisará de componentes diferentes para dispositivos diferentes, mas quando você está projetando para a web, por favor, certifique-se de começar com a menor tela, que você tem que começar com uma largura de 1280 pixels quando se trata de iOS. Por favor, certifique-se de começar do iPhone 8, provavelmente porque você sabe que é muito simples ir de uma tela menor para uma tela maior. No que diz respeito à responsividade, é desafiador passar de uma tela grande para uma pequena. Costumo testar meus designs web em 1280, 1440 e 1920, além de 1920. Eu não faço nada que seja responsivo. Eu literalmente apenas coloco espaços em branco à esquerda e à direita, e é isso que eu recomendaria que você fizesse também. Então, com isso, finalmente chegamos ao módulo número 3, onde eu só quero mostrar alguns plugins muito legais. E o primeiro plugin que eu quero mostrar é chamado Responsify. Agora existem dois plugins que eu quero mostrar. O primeiro eu vou mostrar na sua frente, mas eventualmente você terá que conferir o segundo plugin, por conta própria, pois quero que você faça algum dever de casa.
Então, neste caso, você pode claramente verificar as restrições e tudo mais. Mas, e se eu quiser um único quadro? Sendo testado para vários tamanhos, então agora manualmente, se eu tivesse que verificar como isso ficaria no MacBook Pro, como ficaria em um desktop, todas essas coisas, eu teria que duplicá-lo e depois esticá-lo um por um, certo? Mas com o Responsify, tudo o que você precisa fazer é ir até este ícone aqui. Vá para Plugins e apenas digite a palavra Responsify. E você vai encontrá-lo bem aqui. Assim que você instalar, você faz comando barra e digita Responsify, e então eles têm todos esses diferentes dispositivos. Assim que eu clicar em, digamos, desktop, o que ele faria é testar todo o meu design para um desktop genérico, para um MacBook Pro, para um Surface Book e para um iMac. E você pode fazer isso para telefones também. Então, vamos dizer que eu pegue este quadro aqui e execute o plugin Responsify novamente. E provavelmente vá e faça isso para o Android, ele me mostraria como o mesmo tamanho de pixel ficaria meio bagunçado se eu fosse fazer isso no Google Pixel e Pixel Excel. Agora, há outro conceito aqui que precisamos entender. E isso é de pixels independentes versus pixels dependentes, você sabe, que é o conceito de SP e DP. Mas não vamos cobrir isso neste curso porque este curso não é um curso de design de UX. Este é um curso de Figma, então eu não vou entrar nesses detalhes. Mas é apenas um plugin muito poderoso e o que eu recomendaria que você fizesse é instalar o arquivo UI sem título, você sabe, ou qualquer arquivo da comunidade Figma. Como você sabe, ao começar a brincar, verá como essas coisas foram criadas. Em algumas situações, encontrará instâncias que podem ser desanexadas. E há um vídeo muito importante que você precisa conferir no canal do YouTube do Figma. É chamado de Fluxos de Trabalho Rápidos e Responsivos, e acredite em mim quando digo isso, nós realmente criamos um vídeo naquela época, isso foi cerca de 2 anos e meio atrás, neste plugin chamado Responsify ou não. Responsify é o que fizemos agora, acho que era chamado de plugin responsivo, e isso permitia que você simulasse vários dispositivos. Como poderia realmente permitir que você tivesse um design adaptativo dentro do Figma, porque agora é uma moldura do Figma você pode fazer responsividade muito facilmente, mas com esses plugins você pode fazer adaptabilidade, ou seja, à medida que você estica desta moldura para esta moldura, ele mudaria automaticamente do design móvel para o design web, para o design de tablet e assim por diante, coisas incrivelmente poderosas. Isso está na sua tarefa de casa, e uma vez feito, você vai adorar. Quero discutir alguns pontos específicos. Uma é que isso é uma moldura normal, certo? Mas agora o Figma também introduziu essa coisa chamada seção. E o que é uma seção? Eu posso literalmente criar um limite assim, e vamos dizer que eu mantenho esses designs aqui, certo? E você sabe, quando está criando designs em uma equipe de design, alguns designs estão em andamento enquanto alguns designs estão prontos para serem desenvolvidos. Então, se você clicar na seção, eles têm um pequeno ícone aqui. Se você marcar isso, então estará pronto para o desenvolvimento. Assim, quando os desenvolvedores acessam esse arquivo, identificam imediatamente que contém todos os arquivos finais do Figma. É uma forma eficiente de, com páginas limitadas, organizar seus arquivos usando seções. Então agora você tem mais uma camada de organização. Você tem seções dentro de seções, você tem quadros, e dentro dos quadros você tem todos os seus componentes, certo? Outro ponto crucial que quero destacar é, ao projetar, por favor, criem um componente similar a este, que eu denomino componente de cabeçalho, onde você tem um subtexto e uma manchete. Então, basicamente, o que eu faço é, sempre que estou criando meus arquivos, ou estou criando como inspiração, eu organizo toda a minha pesquisa, certo? Então, se você fosse ver todos os nossos arquivos redesenhados, todos os nossos vídeos redesenhados no YouTube, você perceberia que o Unch mantém tudo muito organizado. Então, isso é um quadro, né? Ele tem limitações, então é possível ter cores diferentes, tipo branco para pesquisa, preto para protótipos, e aí você cria um componente e muda as cores. Um por um, apenas certifique-se de que é acessível e você sabe que é muito útil. Então eu só queria apresentar a você essa prática, eu também escrevi um artigo no Medium. Se você for ao Medium e digitar Anchmera lá, eu escrevi um artigo que diz como organizar seus arquivos Figma usando cabeçalhos. Eu fortemente recomendo que você faça isso. Segure a barra de espaço para ignorar. Já realizamos isso. Se eu fosse esticar aleatoriamente, as restrições seguiriam, mas se eu fosse... Ao pressionar a tecla de comando, as restrições são ignoradas. Compartilhe seus arquivos de design ao invés de usar a URL. Você pode selecionar qualquer quadro e fazer comando L, e ele iria diretamente para a URL superior. E então você pode simplesmente fazer, sabe, comando C, embora você não precise ir para compartilhar e copiar link.
e faça tudo isso. Apenas faça comando L e comando C. E pronto, você terminou. Certo. Também existe o modo de contorno. Então, se você pressionar comando I, entrará em um modo de contorno. Então, você pode ver cada quadro único e o layout mapeado automaticamente. Certo? Repare na diferença. Se não estiver no modo de contorno, tudo parece estar em uma camada. Mas uma vez que eu entro no modo de contorno, então você pode ver que isso é um layout automático. Isso é um layout automático. Sabe, existem layouts automáticos dentro de layouts automáticos. Então você pode realmente ver a estrutura. Enquadramento aninhado eu já fiz. Eu recomendaria que você criasse um cartão de anotação para você mesmo. Então, o que é um cartão de anotação? É essencialmente como este cartão de comentário, que tem uma altura dinâmica. Então a largura eu mantenho estática, mas então tem a sua DP, tem a seu nome, e então o que você pode fazer é que você pode ter cores diferentes para este, um pode ser para feedback, um pode ser para comentários. Um pode ser para uma nota importante. Porque eu não sou um grande fã dos comentários do Figma em geral. Eu realmente gosto quando você sabe que eu e minha equipe estamos fazendo um brainstorming usando esses cartões de anotação e eles realmente vão te ajudar muito. Portanto, recomendo que faça esses dois componentes por conta própria, mas também estarei disponibilizando na comunidade do Figma. Então você sempre pode copiar os mesmos componentes, mas sabe que não vai realmente aprender se você apenas começar a copiar coisas cegamente. Agora, enquanto você está fazendo este curso de Sigma, vai precisar de muita inspiração para design de UI e web. Conforme você pratica, então sabe, eu não vou perder tempo passando por todos esses URLs, eu literalmente compilei todos os meus sites de inspiração mais bem avaliados bem aqui. Você pode tirar uma captura de tela e analisá-los individualmente. Selecionei também 4 links para aprender Figma, independentemente se não quiser esperar pelos nossos vídeos e desejar fazer melhorias. Aprimoramento mais detalhado, aprimoramento mais avançado. Então esses 4 sites realmente vão te ajudar. Shortcuts.design aqui na verdade não é apenas para Figma, mas eles têm uma lista de todas as ferramentas de design incríveis no mercado. E eles meio que, você sabe, selecionaram todos esses atalhos um por um. Então é incrível a quantidade de tempo que você pode economizar se usar esses recursos corretamente. Na verdade, pessoal, se vocês estão aqui pela primeira vez, nós criamos tantos cursos sobre análises de UX, sobre como projetar seu primeiro aplicativo, sobre reformulações de UI, você sabe, fundamentos de UX, fundamentos de UI. Eu também criei um curso sobre design espacial. Então há muito o que aprender e nós compilamos todas essas informações nesta nossa nova plataforma. Chama-se LearnUX.in, onde estarei divulgando informações sobre meus encontros, eventos da minha comunidade, nossos grupos pagos, nossos planos de mentoria pagos. Mas eu pessoalmente acredito que quero primeiro estabelecer a base para iniciantes que não têm tanta capacidade de gasto. Veja, eu não diria que sou algum tipo de santo que não quer ganhar dinheiro e não quer vender cursos. Eu quero fazer isso. É só que quando vejo tantos alunos lutando com o básico, percebi que há muito de básico para ser ensinado de graça. Então eu recomendaria a vocês, sabem, aprender esses fundamentos de graça. LearnUX.in tem um roteiro completo para, sabe, planejar sua carreira em design de UX do 0 ao 100. Temos um vídeo muito importante em nosso canal do YouTube chamado Vídeo do Roteiro, roteiro de 2023 para uma carreira em design de UX. Além do nosso curso de Figma, também temos um curso de 15 episódios sobre design de UX, que é as bases do design de UX. Você está aprendendo a ferramenta agora, mas se desejar aprender o assunto, confira nosso curso de 15 episódios em hindi e inglês, e todos os recursos que você vê estarão na descrição. E acredite em mim, pessoal, apenas para aprender Figma e UX você precisa de pelo menos 6 a 8 meses, então por favor não espere milagres disso. Espero que tenha assistido ao primeiro episódio, por favor seja consistente. Se acredita que já domina o Figma e os fundamentos de UX e quer aprender sobre estudos de caso e iniciar candidaturas a empresas, temos 2 vídeos preciosos sobre como redigir seus estudos de caso de UX. São 2 vídeos altamente detalhados. Tenho certeza de que você aprenderá muito antes de terminarmos este vídeo. É muito importante que você saiba sua lição de casa para os próximos 5 dias e estarei esperando pela sua lição de casa. Aguardo suas histórias e publicações no LinkedIn para ver quem realmente documenta seus aprendizados. Primeiro, diga nos comentários o que devo tratar em seguida. Deixe-me mostrar o programa de estudos. Abordarei estilos e bibliotecas no próximo vídeo. Os componentes estão no quarto. Se quiser que eu trate de algo durante o curso, me avise. E se houver algo que você acha que não foi abordado em quadros e layouts automáticos, você ainda pode mencioná-lo na seção de comentários. E eu vou garantir que eu aborde isso durante todo o curso. Deixe-me saber se você quer que eu crie mais vídeos detalhados como esse.
Porque, para ser honesto, minha garganta está tão cansada de falar. Eu realmente gravo vídeos de cerca de 2 horas ou mais. E nós meio que editamos para torná-lo muito nítido. Então é tanto esforço e trabalho duro pessoal que às vezes fica muito esmagador. Mas eu sei que os alunos realmente precisam disso. Então eu realmente apreciaria se você pudesse comentar seu feedback. Porque quando você comenta, o YouTube fica sabendo que este conteúdo está funcionando. Então, certifique-se de curtir este vídeo, certifique-se de se inscrever, acionar o ícone do sino e compartilhá-lo entre suas comunidades de design e amigos. Por favor, anote detalhadamente no Notion, sem documentação, esquecerá seus aprendizados. Por favor, assista ao vídeo recomendado sobre fluxos de trabalho responsivos rápidos. É um divisor de águas. Você vai enlouquecer quando ver esse vídeo de 5 minutos. Passe por pelo menos 3 recursos de interface do usuário e tente recriar algo. Acho que agora você tem algum entendimento, sabe, do Figma em geral e obviamente teria se aprimorado, então apenas explore 3 desses. E estou te dizendo que você encontrará muita inspiração e documente seus aprendizados no LinkedIn. Me marque, gostaria de ver suas anotações, quero ver se estão aproveitando esses deveres de casa. Retomando nosso currículo, concluímos as 2 primeiras aulas. Na terceira, abordaremos estilos e bibliotecas, englobando estilos de cor e tipo, além de declaração de bibliotecas. Estas últimas não estão disponíveis no plano gratuito, sendo necessária a aquisição do plano Pro. E se você quiser obter mais informações, sempre pode conferir learnuiukis.in. Espero que esta aula tenha feito sentido. Sei que abordei muitas coisas em um único vídeo, mas é muito importante, sabe, manter esses vídeos muito densos. Este curso inteiro é para aprendizes realmente sérios. Tenho certeza de que há muito a aprender com um layout automático, porque realmente não abordamos casos de uso detalhados de layouts automáticos, certo? Então isso é algo que estou planejando abordar no vídeo de componentes. Mas, novamente, eu realmente recomendaria se você pudesse adicionar nos comentários sobre coisas específicas que você gostaria que eu abordasse, porque eu realmente quero ter certeza de que essa única série de 10 palestras se torne a melhor educação em Figma na internet. Como eu quero que este curso seja absolutamente atemporal, e isso não é possível a menos que eu receba seu feedback honesto. E ansioso para ouvir suas histórias. Eu sempre adoro quando vocês compartilham essas histórias, e vocês sabem que me marcam e eu posso ver suas notas. É extremamente gratificante ver tantos alunos aprendendo Figma. Mais vídeos emocionantes virão. Gente, estou empolgado. Se você curte editar vídeos ou escrever roteiros para o Instagram, pode me enviar um e-mail com seu trabalho para admianchmera.com. Procuramos expandir a equipe. Se você atua na criação de conteúdo e tem sólida experiência como designer ou editor, gostaria de ver seu trabalho. E sim, com isso dito, espero que você esteja cuidando da sua mente e do seu corpo. Anchmera, seu anfitrião, se despede. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de clicar em gostei e apertar o botão de inscrever-se. Faço uploads constantes de vídeos de Design UX Marketing e Storytelling.